Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, este é o seu programa Intercessão. Obrigado por sua companhia. Estamos no ar através do Canal 14 e em Recife e região metropolitana. Também em todo o estado de Pernambuco, pelas repetidoras da Rede Brasil. Estamos nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EADPE Oficial e pelo site www.eadpeplay.org.br. Neste momento, quero convidá-los para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo 66, versículos 17 ao 20. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? A Ele clamei com a minha boca e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu. Atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Glória a Deus. Graças a Deus, nós hoje contamos já com a presença, não é, do presbítero Albérico Elifas, ou Elifaz. Amém. Elifas? Elifas ou Elifas? Elifas, pastor. Elifas. Presbítero Elifas e a sua esposa, não é, irmã Odaléia Felipe. Pai do Senhor, de Deus, prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Amém. A paz do Senhor, pastor, prazer todo nosso. Eu quero agradecer a Deus, né, e ao nosso pastor presidente, mais uma oportunidade de estar aqui nesse programa que é tão edificante para todos nós, né? Que bênção, né? Irmã Odaléia, foi um prazer também, Pai do Senhor. Amém, pastor, Pai do Senhor. Também estou feliz por esta rica oportunidade de estarmos aqui neste programa que é tão importante, né, para nossas vidas. E agradecendo também ao nosso pastor Ailton por esta oportunidade e a todos os telespectadores que estão nos ouvindo. Que Deus continue vos abençoando. Bom, né? Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o tema obstáculos à oração. Mas antes de estarmos tratando sobre este assunto, nós vamos pedir à nossa irmã Odaléia para estar nos elevando a Deus em oração. Amém, pastor. Oremos. Pai amado, estamos aqui em Tua presença. Deus, te agradecendo, Senhor, por tudo o que o Senhor nos tem concedido, por este momento de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Tua presença, para falarmos, Senhor, a Tua palavra. Abençoe, Senhor, nosso pastor Jefferson, estende as Tuas mãos sobre a vida do Teu servo, cada um dos Teus servos, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, estende as Tuas mãos. Fica conosco, Senhor, é o que te pedimos e já te agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Hoje falaremos sobre as causas que impedem a oração do intercessor e situações que podem impedir também o recebimento das bênçãos. São presbítero Albérico, irmão Odaléia, é possível uma oração não ser atendida? Interessante, pastor Jefferson, quando nós falamos sobre oração, nós vemos que a oração é uma comunicação, né, do ser humano com Deus. Deus, ele é o mais interessado em se comunicar com o homem. A gente vê isso desde o princípio, desde o Éden, Deus sempre querendo, né, se comunicar com o homem. Mas existem situações que podem impedir esse relacionamento de Deus com o homem, inclusive impedindo o resultado da oração. A Bíblia nos diz, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 59, os versículos 1 e 2, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Nós vemos aqui, pastor Jefferson, que o problema não está em Deus. O problema, muitas vezes, é a transgressão, é o pecado do ser humano que quebra esse relacionamento com Deus e impede a resposta da oração. Eu só disse que o problema não está em Deus, né? Porque aqui mostra que o Senhor está disponível, né? É verdade. Sim. Deus está disponível para atender, né? Aí agora o problema é que é o pecado, né? É verdade. E atrapalha, né? A gente vê que essa disponibilidade de Deus, ela é interessante, né? Porque Ele, sendo Deus, Ele está disponível para ouvir o nosso clamor, né, irmã Odaléia? Sim, sim. Deus, Ele está pronto
a nos ouvir. Só espera que a gente vá até a Ele. Eu tenho uma experiência, ontem mesmo eu estava de madrugada, né, dormindo, e Deus ele falou comigo, dizendo, eu estou lhe convidando a orar. E eu me levantei, dobrei os meus joelhos e fui orar. Porque Deus é aquele que nos convida à oração. É interessante, a gente vê assim no Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele falando várias vezes que pedi e recebereis, pedi e dar-se-vos-á, até no Sermão do Monte, né? Bater e abrir-se-lhe-á, né? Ou seja, buscar o Senhor enquanto se pode achar, diz o texto sagrado, né? Invocar enquanto está perto, é como que Deus, a oração começa em Deus. E ele fica forçando a gente a orar. O próprio texto, pastor Jeremias 33:3, diz assim, clama a mim e responder-te-ei, né? E anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu penso que existem muitas bênçãos que o ser humano ele deixa de desfrutar por não estar na oração. Às vezes as preocupações, são tantas coisas que a pessoa poderia ter resolvido problemas se ele tivesse ido buscar a Deus em oração. Ao invés de ficar com aquilo tudo, todo aquele peso, muitas vezes ansiedade, tanta coisa na mente, quando nós podemos, não é, ir a Deus por meio da oração e sentir o alívio na nossa alma. Você falou uma coisa interessante, né? Muitos problemas podem ser resolvidos através da oração. Isso já aconteceu várias vezes comigo, né? Às vezes você dobra o joelho e fica diante de Deus, Senhor, como é que eu vou resolver essa situação? Como é que eu vou me deparar diante desse problema? Como é que eu vou? Me dar uma orientação, me dá uma luz, me orienta. De repente, o pensamento começa a surgir na mente, não é? Como alguém dizendo assim, faça assim, faça assim, só por aqui, né? É interessante. Eu vivenciei um fato, acho que eu já contei aqui no programa, irmão. Eu estava passando por uma batalha muito difícil e eu, assim, disse a Deus, Senhor, isso é só um milagre. Como que se isso fosse demais para Deus, né? Eu disse, só um milagre. Porque milagre é a especialidade dele, né? Sim, sim. Mas para mim era algo praticamente impossível, né? Então quando eu estava dizendo a Deus, só um milagre, eu estava dizendo assim, eu não estou vendo saída. Eu estou sem saída. Aí de repente surgiu na minha mente o seguinte pensamento. Porventura tu não vives uma vida de milagre? Tu veste milagre, tu calça milagre, tu dirige milagre, tu dorme milagre, tu come milagre. O que é um milagre a mais para mim? De repente aquilo me aquietou e de uma forma assim tão natural, sem estresse, sem preocupações, as coisas foram acontecendo e foram sendo resolvidas sem nenhuma preocupação, porque eu descansei nos cuidados de Deus. É como o senhor disse, né? Se nós seguíssemos mais o caminho da oração, e nós teríamos muitos problemas que nos afligem hoje, seriam resolvidos, né? De modo geral. Sim, sim. A oração é uma entrega. Às vezes a gente está aflito, angustiado, e através da oração vem um alívio da parte do Senhor. Por isso que o crente não pode se afastar de forma alguma da oração. Tem que viver em oração. Além do pecado, assim, existe, irmão Adalê, assim, outra possibilidade de o crente não ter a sua oração respondida? Sim, pastor. A falta de fé. Bem. A falta de fé também é um dos princípios, né, que nos impede a nossa oração. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, muitas das vezes, a falta de fé, ela nos afasta de Deus, nos afasta da oração. Mas quando nós temos a fé, ela nos aproxima de Deus. Em Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a oração e a fé têm que andar junto, têm que estar aliadas. A senhora me fez lembrar agora um texto que eu fiquei procurando aqui na minha mente. Eu não sei se fui na Galileia. Me parece que Jesus, quando o Senhor Jesus ele chegou, ele ia realizar milagres, mas aí ele se deparou
com a incredulidade, e a incredulidade foi um obstáculo para que ele não realizasse o milagre. Mateus capítulo 13, versículo 58, pastor. É o 13 e 58, né? Isso. Como é que diz aí? E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. É porque eles começaram a questionar, né? 13 e 58. 58. Mateus. É porque eles começaram a questionar, né? Jesus, ele diz assim, no versículo anterior, ele disse, não é este o filho do carpinteiro? 55, né? E não se chama a sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa, na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles, né? Falta de fé. Começaram a questionar porque a fé, ela não é simplesmente algo racional, lógico, né? Ela foge da lógica. Sim, sim. Ela vai além da lógica, né? Sim. E a falta de fé também é a falta de confiança, né? A senhora disse uma coisa interessante. A falta de fé realmente ela impede Deus operar, porque a falta de fé diz assim, eu não acredito no Senhor, não. Sim, você vai fazer, sim. não. E a dúvida, muitas vezes, ela atrapalha, ela exclui a fé, né? É outro grande obstáculo, né? Tiago, no capítulo 1 e o versículo 6, a palavra de Deus diz, Tiago, capítulo 1 e 6, diz assim, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. É uma ilustração bem interessante. Às vezes a gente vê aquelas ondas, né, que parece que vão mais adiante, de repente a onda quebra e volta. Eu acho que é mesmo assim aquele que, no momento, ele duvida. O Pedro andando por cima das águas, que é um momento de fé, quando de repente ele duvida e começa a afundar. É assim, quando a dúvida chega, ela exclui a fé e aí a gente não tem a nossa oração atendida. Então a dúvida, ela impede o crente de desfrutar mais de Deus, né? É verdade. Porque a dúvida, ela gera assim uma certa incredulidade, e a incredulidade é uma desconfiança, né? Sim, sim. E o que alegra Cristo é a fé, né? Você lembrei agora também da mulher cananeia, né? Porque quando o Senhor Jesus diz que ela não é digna, não veio somente para a casa de Israel, para os filhos, não vou pegar o pão dos filhos, deitar os cachorrinhos e tal. E ela disse, mas cachorrinho também come da migalha cada mês do seu Senhor. Aí o Senhor se alegrou, né? Disse, ó, mulher, grande é a tua fé, né? Ela estava confiante de que Deus podia resolver o problema dela. Glória a Deus. Que bom, né? Então, existe aí muitos empecilhos que atrapalham o crente de receber a sua bênção, como a falta de fé, não é? O pecado, né? Porque o pecado ele é um problema muito sério. E o pecado aí vem muita coisa, né? Vem o orgulho, vem a mentira, vem a hipocrisia, sim. A falta de sinceridade. Então, tudo isso está envolvido com o pecado. E isso atrapalha o crente de se aproximar de Deus, até porque Deus é santo, né? E a santidade de Deus rejeita, porque a Bíblia diz que Deus é tão puro de óleo que não pode contemplar o mal. Então, o homem no pecado não pode ter acesso a Deus, até porque a Bíblia diz que bem-aventurados limpos de coração, né? É, porque eles verão a Deus. A Deus. Verão a Deus. Que coisa importante, então. Mas, continuando aqui a nossa palestra, né? Está começando agora. A gente sabe, como acabamos de falar, que a condição espiritual do intercessor também pode influenciar no que ele está pedindo a Deus, não é verdade? Verdade, pastor. Eu estava meditando, pastor, em Provérbios, 2 textos da palavra de Deus. Provérbios capítulo 28 e o versículo de número 9. Provérbios capítulo 28 e o versículo de número 9. A gente vê que a condição, como a condição, né, espiritual do intercessor, ela pode impedir ou não as orações. Veja, Provérbios 28 e 9 diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Pois não. A Bíblia nos diz ainda, complementando esse texto, no capítulo 15 de Provérbios, e o versículo de número 8, Provérbios 15 e 8, diz assim: os sacrifícios dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Nós vemos aqui, pastor, uma diferença. Isso falando do sentido espiritual, da condição espiritual.
entre o justo e o ímpio, né? A Bíblia diz que até a oração do ímpio ela é abominável. É abominável. Mas a oração dos retos, diz, é o seu contentamento. Deus, ele se alegra quando um crente, alguém que serve a Deus, está orando, está clamando. E eu várias vezes ouvi já o Senhor falar também, como jovem, ouvi muitos testemunhos do Senhor, e sempre voltado a essa questão da oração, da intercessão. E a gente percebe como Deus, muitas vezes, ele chama o ser humano, né, para perto dele por meio da oração. Uma vez eu ouvi o Senhor pregando num pré-congresso, pastor, com o tema Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ficou marcado isso para mim também, como jovem, era jovem nesse tempo. E uma mensagem que nos mostrou que Deus, ele tem prazer de que a gente vá se aproximando dele, né? Quanto mais a gente chega a Deus, Deus ele tem prazer, como se ele dissesse, pode vir que eu vou me aproximar de você também. Isso deve ser um propósito que deve estar no coração de todo crente, né? O salmista lá no Salmo 27, versículo 4, me parece que ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor, né? Todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Quer dizer, o anelo por Deus era algo tão extraordinário na vida dele que ele desejou morar na casa do Senhor, vou ficar lá, né? Ele chegou a dizer que um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, não é? Sim, sim. Mas o senhor estava falando uma coisa interessante aqui, que eu fiquei observando aqui agora, no Provérbios 28 e 9, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, ou seja, aquele que não observa a palavra de Deus também, ele cria um obstáculo na oração, porque a própria palavra de Deus, ela é quem gera a fé necessária para receber a vitória. Sim, sim. A Bíblia diz, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir é pela palavra de Deus. Então, na proporção que o crente ele deixa de ouvir a palavra de Deus, ele vai perdendo a sensibilidade e também a ousadia, porque a palavra de Deus ela gera essa confiança, essa ousadia, não é? Sim, sim. Nós podemos observar também, pastor, na palavra do Senhor, em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, não precisa ter muita coisa, não precisa ter muita gente. É a oração por um justo. Ela pode muito em seus efeitos. E eu acho lindo aqui também em Tiago, capítulo 5, versículo 17, que fala sobre Elias, que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então veja que a oração, ela é poderosa. E feita por um justo, né? Feita por um justo. Enfatizou bem, porque aí já estamos falando sobre a condição espiritual do homem, né? Sim. Então, assim, para que o homem possa receber a resposta da sua oração, ele tem que estar de bem com Deus. Ele tem que estar justificado. Justificado. Né? Lembrei agora de Romanos 5:1, né? 5:1. É 5:1 de Romanos, é? Sendo o apóstolo Paulo, ele... É interessante, na proporção que a gente vai falando, aí o Espírito Santo vai lembrando a gente o que está escrito. Romanos, se achou primeiro, pode ler. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificado, né? A oração de um justo, quer dizer, aquele que foi justificado pela fé, né? Temos paz com Deus, quer dizer, se temos paz com Deus, agora nós somos amigos de Deus, temos livre acesso à presença de Deus. Sim. Está em paz. Por isso que Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, a condição espiritual do homem, ele realmente é importante para ele receber a oração. Sim. Embora a gente saiba que o homem no pecado pode clamar a Deus por misericórdia, sim, e Deus pode socorrê-lo. Mas nós estamos falando sobre empecilhos à oração. Então, aquele que vive uma vida que não está condizendo com o que Deus quer e o que Deus diz na sua palavra, então essa pessoa vai ficar impedida de receber a bênção de Deus, né? Até, pastor, usando uma ilustração em relação a Elias, né, o profeta Elias, no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, a gente vê que quando ele faz aquele desafio, né, aos profetas de Baal, e ali os profetas de Baal e Azera passam toda a manhã ali clamando, e não obtém resposta alguma, a Bíblia nos diz no capítulo 18, em versículo de número 30, que Elias, ele
quando chama agora o povo a ele, diz assim: então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Aí a Bíblia diz um detalhe muito importante. Ele poderia já ter aqui orado, mas ele diz assim: e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Imagino que Elias ali, ele começa agora a colocar as pedras no lugar. Aquilo ali é um símbolo, né, da restauração espiritual. Quando o altar está no lugar, quando o altar está consertado, aí a gente vê que a oração de Elias não foi uma oração de 1 hora, não foi uma oração de 2 horas, não. Foi uma oração breve. Mas Deus, ele mandou resposta. A Bíblia diz no capítulo 18 e o versículo de número 36, sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizeste tornar o coração para trás. Aí a Bíblia diz, então caiu, na mesma hora, pastor, então caiu fogo do céu, fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu aquela água que estava ali. Observamos, pastor, como Deus, ele se apressa às vezes para responder a oração de um justo, né? E Deus muitas vezes nos surpreende com a resposta da oração. Eu estava meditando num texto, só para concluir, pastor, que talvez essa palavra seja para alguém que pode estar até nos ouvindo em casa, que às vezes assim, meu Deus, estou precisando de um socorro e uma resposta de Deus, né, nesse momento. Isaías no capítulo 64, Isaías capítulo número 65 e o versículo 24, anotei esse versículo, que diz assim: e será que antes que clamem, eu lhe responderei, e estando ainda eles falando, eu os ouvirei. Deus, ele pode surpreender hoje com resposta da tua oração. Se o altar, né, está consertado, assim como Elias, enquanto você está orando, muitas vezes Deus surpreende crente com resposta no momento da oração, de imediato. Deus, ele é um Deus que, para ele fazer, o tempo é dele, mas quando ele resolve agir, ele age, ele resolve, ele opera. É importante, então, que o altar esteja reparado, né, irmã? Sim, sim. É importante que o altar ele esteja consertado. Porque, às vezes, a nossa oração, ela não é ouvida porque tem algumas coisas ali que está impedindo que a nossa oração suba, né? Às vezes pode ser uma intriga, né? Pode ser a falta de fé. Existem várias coisas que impedem que a nossa oração seja ouvida. Então, a gente tem que reparar o altar para que a nossa oração seja ouvida pelo Senhor. Muito bem. Meus irmãos, estamos aqui falando sobre esse assunto tão importante, não é? Sobre a questão de o crente estar em condições diante de Deus, espiritualmente, para que a sua oração ela seja atendida, né? Porque se, como já vimos na leitura oficial, o salmista disse: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, a gente sabe que é importante que o crente esteja verdadeiramente vivendo uma vida pautada na presença do Senhor. E essa questão de reparar o altar também está ligado agora à nossa vida, né? Contextualizando para a nossa realidade de hoje, sim, né? Sim. O altar aí é a nossa vida, né? Então nós temos que reparar a nossa vida, procurar ver onde é que está, o que está acontecendo de errado, para que a gente possa ter vitória. Eu me lembrei de um versículo que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 1 e 2 e 3 diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vos disse,
e vulo testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Então, é importante que o crente ele viva uma vida de santificação e se abstenha da prostituição e também possa viver amando os irmãos, né? Não oprimindo nem enganando ninguém, vivendo uma vida sincera, sem hipocrisia, para que as nossas orações elas sejam atendidas. Eu creio que ninguém deseja que a sua oração é orar e não ver resultado, né? E aí está o assunto que estamos tratando, é muito sério, porque todos nós, como intercessores que somos, queremos que Deus responda a nossa oração. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes, não sai daí, ainda temos muito mais de Deus para comentar nesta tarde. Meus queridos irmãos, estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos aqui entrevistando o presbítero Elifas, Albérico Elifas, né? Amém, e sua esposa Odaléa. Amém. E para nós é uma alegria tê-lo conosco aqui no programa Intercessão. Estamos falando sobre obstáculos à oração. E estivemos comentando já no bloco anterior sobre duas grandes perguntas que foram bem discutidas aqui, bem esmiuçado. Mas, irmã Odaléa, a gente vê se não recebemos, estamos falando sobre obstáculo à oração, Sim. Se não recebemos o que pedimos, isto quer dizer que não estamos bem espiritual? Porque no bloco anterior a gente viu que a condição espiritual é importante para o recebimento da bênção de Deus. Sim. Quer dizer, se a gente não recebe a resposta das orações, a gente pode generalizar que que não estamos bem espiritualmente? Não, pastor. A questão, muitas vezes, da gente não receber, né, não ter a resposta da nossa oração, a gente pode ter em mente da soberania de Deus. Não. Deus, ele é um Deus soberano e ele concede segundo a sua vontade. Nós podemos observar aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10, né, quando Jesus ele nos ensina a orar. E ele diz, o 9 diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Muitas vezes a gente ora e a gente pede ao Senhor algo. E muitas vezes aquela coisa, né, aquele algo não está dentro da vontade do Senhor. Então, quando a gente orar, a gente tem que dizer ao Senhor, Senhor, se for da tua vontade, que isso seja realizado. Porque, na verdade, a vontade de Deus ela é necessária para a nossa vida, né? E a gente não sabe o que é que tem na próxima curva, né? Sim. A gente pode pedir algo que realmente não está de acordo. Parece que é Tiago que diz, né? Pedis não recebeis, porque pedis mal, né? Às vezes a gente... Para nós é um bem, né? Mas às vezes para Deus, porque como Deus ele é onisciente ou presciente, ele tem um conhecimento anterior das coisas e ele vê que aquilo pode ser um problema para a gente. Sim. É como o pai que não dá muitas vezes o que o filho quer, porque aquilo dali vai ser um prejuízo para ele futuramente, né, presbítero? Inclusive, pastor, há um texto, né, como estamos falando a respeito da vontade de Deus, primeira carta de João, no capítulo de número 5, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, que diz assim, primeira carta de João, capítulo 5, e o versículo de número 14, falando a respeito justamente desse assunto, né, de pedirmos segundo a vontade de Deus. Diz assim, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Creio que a oração com maior sabedoria é justamente a gente pedir e dizendo sempre ao Senhor, se é da tua vontade, o Senhor faz assim, não é? Porque muitas vezes, como já foi mencionado, nós não sabemos o melhor para nós mesmos. Eu li um livro uma vez, pastor, que tinha uma frase muito interessante, que dizia assim, se Deus
Ele atendesse todos os nossos pedidos, nós seríamos destruídos pela nossa própria oração. Porque interessante. A gente, em momentos a gente quer uma coisa e depois lá na frente a gente não sabe se aquilo ali realmente vai ser o melhor. Agora eu sei que Deus, ele sempre tem o melhor para nós. A Bíblia nos diz assim que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente pedir, parece-me que pedir, às vezes quando a gente está orando, assim, mas Deus, faça a tua vontade, parece que a gente está renunciando, né, pastor, aquilo que a gente quer. Mas é melhor renunciar o que você quer, sabendo que Deus tem algo melhor do que aquilo que você naquele momento está pedindo. A vontade de Deus sempre é a melhor, ainda que em determinado momento nós não possamos compreendê-la. Nem sempre naquele momento você vai compreender a vontade de Deus. Mas saiba que a vontade dele, você que está nos ouvindo, saiba, a vontade dele é sempre a melhor para a nossa vida. Eu acho que é por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Colossenses, no capítulo 1, quando ele recebeu a notícia de Epáfras acerca da igreja dos Colossos, que está lá em Colossenses 1:7 em diante, aí Paulo diz assim, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um ministro de Deus, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito, por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, Paulo ele orava para que os crentes fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Porque quando você tem o conhecimento da vontade de Deus, você ora com segurança, sabendo que aquilo realmente é o melhor. E é interessante que Deus ele faz você sentir, né? Ou Deus dá o entendimento de que aquilo pelo qual você está orando é da sua vontade. Sim. Então, o conhecimento da vontade e sabedoria e inteligência, né? Porque você com o conhecimento da vontade de Deus, com a sabedoria de Deus e a inteligência espiritual, então você não vai pedir qualquer coisa. Sim. Você não vai centralizar as coisas apenas em você. Você vai já mudar o foco. Você vai centralizar a sua petição em Deus. Isso. Isso. Tem até o texto, pastor, que se enquadra perfeitamente no que o senhor está falando, no Evangelho de João, no capítulo 15 e o versículo 7. Evangelho de João 15, 7, ele diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Mas a gente vê, existem pessoas que interpretam esse versículo assim como se fosse a vontade. Eu posso pedir tudo o que eu quiser e Deus vai fazer. Mas veja, o que tem anteriormente é isso. É justamente o que o Senhor estava falando. Que de Deus está em nós. Porque o texto diz assim, se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiver em vós. Aí a vontade de Deus já vai estar dentro da nossa vida, não é? E aí a gente vai orar pedindo ao Senhor dentro da sua vontade e Ele... E a palavra de Deus em nós é a vontade de Deus revelada, né? Sim. Nós podemos observar também o apóstolo Paulo, que ele orou cerca de 3 vezes, né, para que o Senhor retirasse o espinho na carne. E Deus, ele disse, a minha graça te basta. Então, muitas vezes a gente ora, Deus ele não retira o espinho da nossa carne, mas ele dá graça, ele dá força e a gente consegue suportar. Eu tenho, pastor, uma experiência. Pois não. Quando em 2021 eu tive um diagnóstico de câncer de mama e ali eu fiz o tratamento, fiz quimioterapia, fiz radioterapia, fiz a cirurgia, mas vários momentos eu orei para que o Senhor, quando o médico estava dando aquele diagnóstico, que o Senhor revertesse, que eu não tivesse aquela enfermidade, mas o Senhor ele me permitiu passar pela enfermidade. Porque Deus ele tem um propósito para tudo. E eu queria dizer, neste momento, que Deus ele tem um propósito na sua vida. E se você estiver passando por algum problema, por alguma dificuldade, pode ser uma doença em que o médico te desenganou, mas confie no Senhor.
esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Amém. Glória a E a Deus. senhora falando aí, eu me lembrei aqui que nem toda oração que não é respondida não quer dizer que Deus não nos ama, né? Sim, sim. Porque, por exemplo, Deus não nos usa somente quando nós estamos no púlpito pregando, ou cantando, ou distribuindo a literatura, ou saindo no projeto Pernambuco para Cristo, Sim. né? Mas Deus, ele às vezes se utiliza de nós em determinadas circunstâncias. Por exemplo, o apóstolo Paulo contribuiu muito mais para a expansão do evangelho preso do que solto. É verdade. Porque o diabo tentou prendê-lo, né? Então, por quê? Porque quando ele chegava, fundava a igreja. Fundava a igreja e tal, e por ali. Então, o adversário criou um grupo de judeus ciumento, perseguidor, que perseguiram o apóstolo tantas vezes, né? Até que Paulo foi preso. E interessante que a prisão de Paulo já estava predita pelo próprio Deus, né? O Senhor Espírito Santo havia revelado a ele que ele haveria de ser preso. Então, é interessante. Quando Paulo está preso, é claro que ele orou para Deus para não acontecer isso, né? Sim. Quem que quer ficar preso, né? Mas Paulo preso, nasceu a carta aos Efésios, Sim, sim. nasceu a carta de Colossenses, Filipenses, Filemon, 1ª e 2ª Timóteo. Então foram cartas que foram escritas em prisão, que se não tivesse sido escrita, o cânon não estaria refechado. É verdade. A revelação de Deus, ela pôde ser completa porque Paulo foi preso. O próprio João, né, pastor, na ilha de Patmos, né, O recebe próprio ali a Ilha, revelação exatamente, foi do preso. Apocalipse, né? Em Apocalipse só foi possível, né, praticamente assim, olhando para o outro lado, a possibilidade que Deus tirou daquela situação foi trazer o livro de Apocalipse para nós, uma revelação futura, mas teve que parar o servo de Deus para poder trazer a revelação, que se ele tivesse em tantas atividades, Deus tem um meio de parar a gente Sim, para poder executar a sua vontade. Sim. Só corroborando com a sua palavra, eu acho que eu estou falando hoje mais do que você, né? Ah, pastor, é uma bênção aqui. Mas é porque vai chegando na mente. estamos aprendendo. A senhora falou aquele assunto em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Sim. quando Paulo ora 3 vezes, não é? Aí o Senhor disse assim, a minha graça te basta, 12, 9, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz assim, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Glória a Deus. As orações não foram respondidas do jeito que ele queria, não era por causa de pecado, era porque a vontade de Deus era que Paulo passasse por aquela experiência. Então, o que ele aprendeu? Ele aprendeu a se contentar. Ele se sinto prazer nas angústias. Não é que ele fosse masoquista, né? Mas é por causa da graça que veio sobre ele. Eu me lembrei agora também de João Bueno, né? Que escreveu o livro O Peregrino. Nós falamos aqui no programa Intercessão, na história da intercessão. Se você quiser rever esse programa, você vai lá, a História da Intercessão, está no YouTube, John Bunyan. Então, ele recebeu algumas chicotadas, né? E o carcereiro batia nele, para ele não pregar mais o evangelho, mas quanto mais batia nele, mais ele recebia a consolação do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aí ele chegou um momento e dizia assim, bata mais, o camarada cansou. Por quê? Porque cada vez que o Senhor bate, mais eu recebo consolação do Espírito Santo, eu sinto um gozo na minha alma. Então, assim, nem sempre a oração que não é respondida não é consequência do pecado, não é por causa da condição espiritual do intercessor que está fora do plano. Sim, é como a senhora disse, é porque é Deus que está no comando, né, da situação, né? Ele está no controle de tudo. Está no controle de tudo. E às vezes ele permite a gente passar por lutas e por provas, né? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então, através do sofrimento, através da tribulação, ali surge, né? Grandes experiências, experiências com Deus, que servem de exemplos para os nossos irmãos, serve de experiência. Claro, porque como momento, por exemplo, uma pessoa que está passando pelo que a senhora passou, a experiência que a senhora acabou de contar agora, e está vivenciando um momento difícil, está orando, claro, para não ir para a sala de cirurgia, mas, e se Deus quiser levar à sala de cirurgia, né? Sim. Eu tinha uma tia que ela fazia hemodiálise
E os médicos, e sempre ia para o hospital. E ela fez do hospital não um lugar de tristeza, mas um lugar de alegria. Sim. Quando ela chegava, ela transmitia alegria. Ela fez do hospital, as idas ao hospital, como campo missionário dela. Então ela pegava a Bíblia, dava a Bíblia para o médico, dava a Bíblia para a enfermeira, dava a Bíblia para pacientes que estavam ali, o motorista que estava dirigindo o carro. Então, ela pregava o evangelho em todo momento ali. Então ela fez do hospital o seu campo de missionário. Entendeu? Que benção, né? Ela, em vez de se lastimar, e o Senhor não a curou. Mas, através daquele momento ali no hospital, ela teve a possibilidade de ser um instrumento nas mãos de Deus. Glória a Deus. Então Deus tem seus caminhos que a gente não entende também. Sim, né? sim, Nem com tudo certeza. nem toda oração que não é respondida não é questão de pecado. É pecado. A vontade de Deus. Né? verdade. Mas, presbítero Albérico, a gente sabe que o intercessor também ele deve manter a sua vida de oração e santidade simultaneamente preservada, né? Como fazer isso? Eu estava meditando, pastor, que o Senhor Jesus, quando ele esteve no Getsemane, né? Ele convidou ali num momento de intercessão, porque a Bíblia diz que ele falou com os discípulos, disse assim, a minha alma está angustiada até a morte. Ele estava angustiado e chamou ali, né? Vamos dizer assim, alguns intercessores, amigos intercessores, né? Pedro, Tiago e João. Quando ele vai mais adiante ali para orar, ele diz àqueles discípulos, fique aqui, vigie comigo, ou ore por mim, intercedam, né? E ele vai mais adiante para orar. Mas aí, dado momento, ele volta e encontra os intercessores dormindo. E ele diz assim, Mateus capítulo 26, versículo de número 41, mostra um conselho muito importante, né, para todos os intercessores. Ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele fala, pastor, aqui a importância da vigilância e da oração. Porque às vezes o intercessor, ele costuma orar por muita gente. Às vezes, quantas vezes eu já vi até algumas irmãs, dirigentes de oração, etc., e diz assim, mas irmão, é tanto pedido que a gente até esquece de orar pela gente mesmo. Mas é algo que a gente tem que levar em consideração, que nós temos que orar pelos outros, interceder, mas nós temos que também tomar o cuidado espiritual na nossa própria vida, né? O Senhor diz, vigiai e orai. Existe uma necessidade espiritual de todos. Claro que aquele que está intercedendo, que está orando, ele está em uma comunhão com Deus, ele está buscando ao Senhor. Mas a Bíblia também fala aqui da vigilância, né? Que é outra coisa extremamente importante, né? A gente saber a origem espiritual de tantas coisas, porque a vigilância você está atento, né? Você está atento. Muitas vezes sobre a vida de um intercessor virão muitas situações, né? E ele tem que estar atento espiritualmente para ser preservado, para continuar de pé, para permanecer firme, né? Nesta comunhão com Deus. Porque certamente, pastor, ele será alvo de muitas tentações, de muitas investidas também. Porque o inimigo sabe o poder que tem o intercessor, né? E quando ele se dispõe a estar em oração, ele é uma arma, né, contra as potestades, contra os principados. Me parece que a rainha da Inglaterra disse que tinha mais medo de um crente de joelho do que um exército levantando contra ela. Mas o senhor falou uma coisa muito interessante, para que não entreis em tentação, né? Porque quando a gente entra em tentação, naquele período de tentação, é muito difícil de você sair. E a oração, ela permite que o crente ele se torne mais vigilante, e fica mais em sintonia com Deus. Você consegue perceber. E uma das formas que eu acho que uma das estratégias do adversário, talvez seja essa, né? Ele vai distraindo aos poucos o intercessor. Ou seja, você está cansado, aí você relaxa, aí você vai descuidando da leitura da Bíblia diária, a leitura diária das Escrituras, vai descuidando um pouquinho de orar mais um pouquinho, de ter aquele período regular de oração, vai descuidando de culto de doutrina. Eu estou cansado, não vou para a escola dominical hoje. Aí você, tudo bem, vai ter um dia ou outro assim que você não vai poder, mas se você continuar relaxando, o que é que vai acontecer? Você vai perdendo a sensibilidade e aí fica fácil para o adversário lançar a rede, né? Porque ele vai preparando
Porque enquanto você está na atividade, em oração, pregando, orando, dedicando, atento, vigilante, o adversário não chega. Sim, sim. Porque ele sabe que você está atento, mas se você relaxa, distrai, não é verdade, irmã? É verdade, pastor, é verdade. Se a gente descuidar, né, a gente cai em tentação. Porque todos nós estamos sujeitos, claro, né, às tentações, mas temos que estar sempre vigilantes, temos que estar empenhados na obra do Senhor. Nunca arriar as nossas armas. Aqui em Efésios, capítulo 6, fala sobre as armaduras de Deus. Nós temos que estar revestidos das armaduras de Deus. Diz aqui, no Efésios 6:10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui a palavra do Senhor diz que nós devemos fortalecer no Senhor. Como é que a gente se fortalece no Senhor? Não devemos estar parados. Temos que estar lendo a Bíblia, caminhando para a igreja, orando, jejuando, pregando a palavra. Temos que estar ocupados com as coisas de Deus. Exato. E aí a gente vai se fortalecendo no Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia nos fala, né, pastor, dessas armaduras, né, de Deus, como o nosso irmão Daléa estava falando aqui, ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Interessante que aí é uma atitude que ele nos convoca. Assim, a armadura de Deus, eu ouvi uma vez um pastor falando, como se as armaduras de Deus, porque às vezes a gente pensa assim, Senhor, me revista das tuas armaduras, mas na verdade é como se as armaduras estivessem lá e a gente que tem que buscar ser revestido delas, né? Ser revestido dessas armaduras. E a Bíblia diz assim, revestir de toda. Não é uma parte só, né? Então, porque a gente vê, por exemplo, aqui a preparação, a pregação do Evangelho, calçado dos pés, que é a preparação do Evangelho da paz, mas se a pessoa não tiver as outras partes também, é necessário, como a Bíblia fala aqui, revestir-se de toda a armadura. A verdade, a justiça. Exatamente. O escudo da fé, a espada do Espírito, né, pastor? O capacete da salvação. E ele diz no versículo 18, encerrando, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Que bênção. Olha aí, já falta 3 minutos para a gente acabar o programa. Passou rápido, não foi? Foi. Rapaz, quando tá ficando bom, esquentando, termina. Mas temos mais uma pergunta aqui, eu acho que dá para a gente falar bem rapidinho, porque é o seguinte, por fim, a gente sabe que existe ainda outros desafios, como, por exemplo, a falta de tempo, o cansaço, a falta de vontade, distrações, etc. Empecilhos que precisam ser vencidos para que nossa oração seja recebida em ligeiro tempo, irmão Rodalé e presbítero. Como vencê-los, esses obstáculos, que não é só pecado, né? Mas esses obstáculos que acabamos de citar. Amém, pastor. Tem um exemplo que é Daniel. Daniel 6:10 diz que ele orava dando graças a Deus. Ele orava 3 vezes no dia e se punha de joelhos. Então, não tem como vencer se a gente não dobrar os nossos joelhos. Mesmo cansado, né? Mesmo cansado, mesmo afadigados, nós temos muitas atividades durante o dia. Tem filho, tem o trabalho, tem muitas coisas, mas devemos reservar o nosso tempo de intimidade com o Senhor para orar, para entregar a nossa petição a Ele. E Ele vai nos ouvir. Amém. Ele nos ouve. Isso é uma palavra, creio que define bem, pastor, é a questão da priorização, né? Porque o tempo, se você falar de tempo hoje, todo mundo vai dizer, estou correndo, é correndo, né? O tempo está curto. Na verdade, as 24 horas sempre foi a mesma, mas a questão da prioridade, a gente sempre encontra tempo para fazer aquilo que é prioridade. Então, se colocarmos a oração como uma prioridade na nossa vida, a gente vai fazer. Foi assim que Maria fez, né? Marta ali com tantos afazeres, mas naquele momento ela separou aquele tempo para estar ali aos pés de Jesus. Que bênção, né? Graças a Deus, chegamos ao final do programa. Creio que o que fomos falar aqui, claro, não é tudo, mas já é uma luz para que estejamos atentos
para vencer todos os obstáculos, porque todos nós, como intercessores, queremos ir à presença de Deus e voltar com resposta. Então vamos agradecemos a presença do presbítero Albérico Elifas, né, sua esposa, irmã Odaléa. Amém, pastor. Eu sei que o tempo já esgotou, mas as considerações finais aí. Amém, pastor. Eu quero agradecer mais uma vez ao nosso Deus, que é muito bom estar aqui, aprendendo também, né, esse programa tão maravilhoso. Agradecer ao nosso pastor presidente. Eu quero mandar, né, uma saudação especial para minha família, né, toda a minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu filhinho Azaf, que hoje está assistindo. Quero também mandar um abraço a todos os irmãos ali da congregação em Praça da Convenção, nossos amados irmãos, e da Escola Dominical na congregação em Fundão. Amém. Irmã Odaléa. Amém. Gostaria de agradecer também a todos os telespectadores que nos ouviram, também ao nosso pastor Jefferson, que esteve aqui nos ajudando, né? Também ao nosso pastor Ailton pela confiança, e mandar uma saudação para todos os irmãos ali da área 2, da nossa congregação em Praça da Convenção, e que Deus continue abençoando a todos. Nosso coordenador também, não podia esquecer do nosso coordenador, evangelista José Cavalcante, e a sua esposa, irmã Silvanete, aquela família abençoada. Graças a Deus. Vamos orar então, nós temos ainda 1 minuto para orar, agradecendo a Deus. O presbítero Albérico faz a sua oração e apresenta os nossos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença estamos nesta tarde, Senhor. Queremos te agradecer por este programa, Senhor, que aqui foi pela vida dos teus ministrado, filhos, Pai. Aqui, e pedimos as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um, meu Deus, que está assistindo agora esse programa, ouvindo também pela programação da Rede Brasil. Pai, estende as Tuas mãos, Senhor, dando vitória. Tu sabes e conheces aquele que nesse momento precisa, Senhor, de uma resposta da Tua parte. Tu podes chegar com providência, com milagre, Senhor. Que Tu possas, Senhor, remover todos os obstáculos que impedem os Teus servos de estarem diante de Ti em oração. E que hoje, Senhor, Tu faças um grande milagre. Nós Te pedimos, Senhor, e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se Deus quiser, estaremos de volta com o seu programa Intercessão no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, e todos digam amém. Amém. Glória a Deus.